Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Bom dia, vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 3, iremos ler do versículo 17 ao versículo 21. Diz assim, João 3, versículo 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Veja bem, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo com um propósito de eternidade. Porém, devido à consequência do pecado de Adão, a eternidade foi rompida. A eternidade do homem com Deus foi interrompida. E Deus, por diversas vezes, tentou trazer o homem a voltar à essência. E tentou por diversas formas. Porém, o homem sempre, por causa das suas atitudes, por causa dos seus hábitos, o homem sempre pendava para a consequência de Adão, pecando contra Deus. E aí Deus enviou o seu Filho ao mundo. Falou, agora a obra vai ser perfeita, a obra vai ser completa. Vou reconciliar a minha criação com a eternidade. E essa reconciliação vai ser por intermédio de mim mesmo. Através de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nós obtermos a eternidade. Mas não é somente o modo de eu acreditar em minha mente, não é somente o modo de eu confessar com a minha boca, não é somente o modo de eu sentir em meu coração, mas sim é através dele. Olha só, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Esse através dele é através das características de Jesus Cristo inseridas em nós. As condutas, os hábitos, a obediência de Jesus Cristo inserida em nós, e nós respondendo a isso de forma que nossos atos sejam iguais às de Jesus Cristo, em gratidão a Deus, por Ele ter nos reconciliado com a eternidade por intermédio de Jesus Cristo. E olha só o que ele fala no versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Para mim, crer não é somente eu acreditar, é eu crer e praticar. Eu creio que o prego, junto com o martelo, ele fixa alguma coisa em algo. Mas para que isso possa acontecer, existe uma ação. O martelo tem que bater no prego, até o prego fixar aquilo em algo. Então existe uma ação. Eu acredito que o prego e o martelo pode fixar algo em alguma coisa. Mas se não tiver uma ação, o prego e o martelo vão ser somente um prego e um martelo sem objetivo, sem propósito. Então o crer é necessário também uma ação, um hábito nosso. Ah, Elton, mas eu tento e não consigo. Veja bem, tudo aquilo que nós exercitamos constantemente, diariamente, se torna um hábito. Se você vive um hábito de fazer coisas erradas, aquele hábito vai se tornar um vício diário, constante na sua vida. Agora, se você muda a rota, foca em Jesus Cristo e começa a praticar os hábitos de Jesus Cristo em você começa a criar uma rotina em sua vida de aquilo que agrada a Deus. Um hábito se torna aquilo que você crê. Você vive por aquilo que você crê. E no 18 ele fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Vejam bem, as pessoas viram Jesus Cristo. Luz é uma coisa que a gente percebe, é uma coisa que a gente vê. Se você entra num lugar escuro, aperta um interruptor, acende uma luz, é notório, você percebe. Então, as pessoas estavam percebendo
os atos de Jesus Cristo, as atitudes, a conduta de Jesus Cristo. E as atitudes de Jesus Cristo estavam confrontando as atitudes deles, porque as atitudes deles eram maus. Por isso que ele fala aqui, porque as suas atitudes eram trevas, os seus atos eram trevas. Atos, atitude, conduta, é isso que nós temos que fazer, mas tem que ser mirando nas atitudes de Jesus Cristo, iguais às atitudes de Jesus Cristo, de forma de gratidão ao que Jesus Cristo fez, ao que Deus fez. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Muitas pessoas falam assim, eu não vou para a igreja porque eu vou ser recriminado lá. Eu não vou para a igreja porque vão ficar falando do meu pecado. Não. Vai para a igreja para ouvir o que você deve praticar, o que você deve fazer. Ao invés de você também somente ir para a igreja, vá para a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola para a eternidade. É ela que vai nos apontar qual é o caminho que nós temos que viver. E o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus Cristo, ele é a vida. E não somente uma vida nessa terra, mas sim é a vida da eternidade. É ele que nos reconcilia com a eternidade. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Quando nós vivemos com os mesmos atos de Jesus Cristo em nossa vida, em nossa conduta, em nossas escolhas, nossas decisões, nós estamos sendo forjados por Deus. Não sejam mais forjados pelas atitudes de Adão, sejam forjados pelas atitudes de Jesus Cristo. Viva no modo cristão. O modo cristão é o modo de Jesus Cristo inserido em nós. Nossos atos, nossas atitudes criam o hábito de fazer as escolhas, as decisões pautadas nas decisões de Jesus Cristo. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus me conduza e te conduza para você viver um hábito igual ao de Jesus Cristo, em obediência a Deus, e que assim você possa viver pleno da certeza de que você está com a eternidade já em você, que é o Espírito Santo de Deus que nos reconcilia com Deus, através de Jesus Cristo. Ele nos enviou a eternidade, e para nós vivemos a eternidade com Ele. Amém? Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.